Fala galera, no Quatro Patas de hoje nós vamos falar dos pets que possuem alguma deficiência física. Assim como nós seres humanos, os pets também podem ficar paraplégicos, tetraplégicos. Se você está curioso sobre esse tema, fica com a gente porque a gente vai falar tudo sobre isso. Então, pode soltar a vinheta. E para falar desse tema tão importante, nós temos aqui a médica veterinária, a doutora Patrícia Condor. Prazer tê-la aqui com a gente, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Agora, doutora, é um tema muito importante, a gente muitas vezes vê algum pet com alguma deficiência física. Eu queria saber, essa deficiência física pode ser algo congênito ou o pet passa por alguma situação durante a vida para virar ali um animal com essa deficiência, um paraplégico, tetraplégico, que é comum a gente ver hoje, né? Nossa, assim, tem várias causas, né? Pode ser congênita, sim, com certeza. Pode ser traumática, por exemplo, um atropelamento ou maus tratos, infelizmente. Pode ser por doença infecciosa, pode ser por doença degenerativa, pode ser por tumor. Então, assim, a gente tem N aí casuística. Óbvio que, às vezes, no dia a dia, ainda mais em São Paulo, mais comum são os traumas por atropelamento. Entendi. Agora a gente vê alguns casos também que se fala bastante em eutanásia, alguns casos de cães paraplégicos ou tetraplégicos. Eu queria que você me falasse um pouquinho mais disso, para a gente entender. Tem como a gente recuperar um animal que passou por um trauma mais complicado, ele passa por cirurgia? Como é esse assunto? Aí também depende muito dessa causa, né? Como a gente tem todas essas variáveis, qual que é a causa? Então, cada causa também tem a consequência. Os traumas, até o atropelamento, o que causou nesse animal? Então, é muito individual. Eu acho que a eutanásia é um ponto muito individual. Porque a gente tem que ter certeza que esse animal só sofreu um trauma, está paraplégico, e tudo bem, todo mundo consegue manejar, tá tudo certo, mas assim, tem consequências, né? Tem doenças degenerativas muito complicadas, então tem que ser avaliado muito pontualmente, né? E eu acho que também cada veterinário tem sua conduta, né? E tem que também ver, toda a decisão é muito mais do tutor do que do veterinário, mas é lógico que o veterinário tem que estar... cada um tem a sua conduta em relação em que momento eu faço, né? Eu faço no momento em que eu, Patrícia, no momento que eu não tenho mais nada a oferecer para esse animal, né? Enquanto a gente estiver, por que não? Com certeza. Agora, quando um pet passa a ser paraplégico, por exemplo, ele possui algum problema psicológico? É possível isso, assim como os seres humanos? Ou eles tratam aí de uma outra forma? Sorte deles que não, né? Olha só. Sorte deles que não tem a questão de como o outro me enxerga, né? Óbvio que tem adaptação, tem uns animais que ficam um pouco tristes, se eram super ativos, né? Mas hoje tem cadeirinha de rodas, que pode usar pontualmente, mas não tem esse fator psicológico. Geralmente, eles são super felizes, assim. Agora, um tema que você até falou agora da cadeirinha de rodas, né? A gente vê muito cachorrinho paraplégico com cadeirinha de rodas, mas é um tema que muita gente tem dúvida sobre, né? A cadeirinha de roda é para usar a todo momento? É indicado em algumas situações, por um tempo? Como funciona essa parte? Não, a cadeirinha de roda é para usar pontual, naquele momento que o animal vai passear, ou tem animais que têm dificuldade em se alimentar, então fica melhor na cadeirinha. Então, se a gente tem que pensar, até um animal, um cachorro normal, ele fica mais deitado do que em pé. Senão tem um cansaço muito grande, uma sobrecarga nessa coluna. Então, assim, realmente, a cadeirinha ajuda, mas é muito pontual. E um cachorrinho que passou por uma situação como essa, hoje é paraplégico, tetraplégico, quais são os principais cuidados que o tutor tem que ter com ele em casa? Porque eu sei que demanda muitos cuidados e a pessoa precisa estar sempre ali à disposição para cuidar dele, né? E na verdade, eu acho que essa parte é principal, né, dessa decisão. Porque um animal que... tetraplégico fica bem mais complicado, inclusive, né? Você precisa ter tempo ficar mudando ele de posição, né? Então, a gente tem que falar sobre higiene, manter higiene. A grande maioria tem incontinência urinária, não tem a bexiga não tem mais capacidade dessa contração. Então, esses animais, na grande maioria das vezes, precisam esvaziar essa bexiga. Isso é muito importante, que geralmente falam assim, não, mas ele faz xixi. Ele faz xixi porque essa bexiga já está com muito conteúdo, então tem um escape. Só que esse conteúdo, essa grande quantidade de urina ali que não sai pela falta dessa contração, fica ali podendo dar infecções recidivantes. Então, é muito comum esses pets terem infecções urinárias recidivantes e pode piorar
para cima, ir para os rins, iniciar um processo de doença renal. Enfim, então, manejo de micção, então, fazer esvaziamento dessa bexiga de 3 a 4 vezes por dia. A grande maioria também não consegue defecar sozinho, então, estimular a defecação, né? Os paraplégicos têm que tomar cuidado com o piso rústico, se eles estão tentando andar ali, se arrastando, vai machucar. Então, existe saco de arrasto ou piso que seja eficaz para isso. Esses são os principais cuidados. Assim, e fralda ajuda bastante, assim, nesses casos, para manter o animal mais limpo. Agora, doutora, voltando no tema da cadeirinha. A cadeirinha é indicada para todos os cães paraplégicos ou, em alguns casos, não é indicada a cadeirinha? E onde as pessoas podem encontrar também? Que se ela tiver um cachorro de grande porte, pequeno porte, tem que fazer sob encomenda? A cadeirinha precisa ser sob medida e saber exatamente qual é a deficiência desse animal, né? Porque vai fazer de acordo com o que ele precisa. A grande maioria se adapta super bem, na verdade, adora, né? Tem até o que eu cuido de uma tetraplégica, que é a Julie, ela vai super bem, ela adora ir na cadeirinha. Então, assim, dá sim, mas precisa saber fazer sob medida e com indicação aí de lugar bem idôneo. E no caso desses cães ou desses gatos que possuem essa deficiência, a alimentação tem que ser diferenciada? Ou pode ser uma mesma alimentação, uma ração comercial ou um alimento natural? Como é essa parte? Na verdade, assim, depende se esse animal tem alguma outra doença concomitante aí, né? Se uma grande parte, infelizmente, vai tendo uma doença renal, até por causa de todo esse quadro que a gente falou, urinário, então vai ter uma dieta específica para a doença renal. Mas, fora isso, alimentação normal. Normal. Então, é muito importante quando tiver um pet desse, um acompanhamento com o médico veterinário, né? Sem dúvida. Sempre, porque a gente pode estar tudo sob controle, mas um dia o cachorrinho está pior, outro dia está melhor, então é importante sempre levar no médico veterinário. A gente sabe que a frequência de cães que não tem nenhuma doença, nenhum problema, já é uma frequência grande. A gente precisa sempre estar levando no médico veterinário. No caso deles, de quanto em quanto tempo é bom a gente estar encontrando o médico veterinário para fazer uma consulta? Olha, geralmente os tutores que adotam ou acabam optando por ficar com um animal paraplégico ou tetraplégico, eles são muito cuidadosos. Então, eles já começam a entender, por exemplo, o mais comum que é a infecção urinária, é o odor da urina que mudou, então a consistência ou o aspecto, né, a coloração. Então, geralmente são tutores muito atenciosos, que aí, com esses pequenos detalhes, já vão procurar assistência. E eles podem fazer exercício físico? Existe algum exercício físico que tem que ser praticado em casa, como realmente uma fisioterapia, alguém capacitado para ajudar essas pessoas também? Fisioterapia para eles é muito importante, né? Além porque existe no paraplégico, ele vai compensar de uma forma muito errada, né? Então, você precisa ajudar esse animal a alongar, né? A sentir menos dor durante todo esse... Porque a compensação de... E a atrofia dos membros que não têm mais capacidade motora. Então é muito importante essa visita ao médico veterinário e a visita do fisioterapeuta na casa. Às vezes, se o fisioterapeuta puder ir na casa, é melhor do que levar o pet para uma clínica, ou isso daí não tem problema, tanto faz. Depende muito do que é indicado, né? Porque às vezes tem animal que ajudaria muito, por exemplo, a hidroterapia. Aí tem que levar na clínica, né? Então, assim, tem alternativas. Na verdade, tem essas medicinas alternativas, integrativas, na verdade, que ajudam bastante, né? Que é a fisioterapia, o ozônio, a acupuntura, tudo isso agrega para melhorar todo esse quadro desse animal. Legal. E quando a família passa a ter um pet especial em casa, eu imagino que deve ter várias adaptações na casa para o pet ter uma qualidade de vida melhor, para os tutores, né, entenderem como cuidar daquele pet melhor. Quais são as principais adaptações que tem que fazer quando você adquire um pet especial ou quando acontece alguma situação com o seu pet que não era e tem esse problema físico hoje? Principalmente a questão do piso, né, para ele não ser rústico, para ele não ficar arrastando, cuidado com o degrau, né? Então, assim, ou escadas. Então, esses são os principais da casa ali, para se ele consegue se movimentar, para ele não ter nenhum acidente. E, doutora, você tinha falado também da questão das fraldas, né? É importante o uso das fraldas nesses casos, para ela dar um auxílio, ou não necessariamente precisa colocar a fraldinha no pet?
Não necessariamente, mas, por exemplo, nos paraplégicos que acabam se arrastando, tendo uma vida ali em casa meio normal, que tem incontinência, eles acabam se sujando bastante, né? Porque acaba se arrastando. Então, você consegue manter esse animal mais limpo com a fralda. Mas não pode esquecer que abafa, então tem que trocar sempre, tem que manter limpo. Praticamente que nem criança, né? Exato, não pode deixar ali, vou trocar final do dia, não. Não. Tem que ter um cuidado, Tem. uma proximidade muito grande, né? As pessoas, às vezes, que trabalham junto com você na sua casa, é importante sempre, sempre falar, orientar, né? Como fazer da melhor forma possível. E esses pets especiais, por conta dessa condição, podem ter outras doenças por conta da condição? Sim, né? A doença renal é a mais comum, junto, né, com essas cistites recidivantes. Esses são os principais. Assim, tem que tomar cuidado dos tetraplégicos que começam a ter as escaras, né, por causa de decúbito. Então, por isso é importante ficar manuseando, mudando de posição, usar aqueles colchõezinhos que são casca de ovo, né? Tudo isso para melhorar as condições. Eu já vi vários cães com 3 patinhas que correm até, se movimentam super bem. Agora, qual é o caso necessário de uma cadeirinha? Então, um cachorro que tem 3 patinhas, tá tranquilo. Alguns conseguem andar melhor, outros não, mas o cachorro precisa ter amputada 2 patinhas ou perdido 2 patas para pôr a cadeirinha. Então, Como depende funciona? muito da adaptação. Eu tenho uma amiga que adotou um pincher que não tem as 2 anteriores. Foi congênito. Ele consegue andar, tentou fazer prótese, cadeirinha, ele não se adaptou, mas ele consegue se virar dessa forma. Então, depende muito também do animal e do que ele tem. Então depende muito de indivíduo para indivíduo, né? Tem os que se Exatamente. viram melhor, outros às vezes mais pesados que não conseguem, né, se sustentar sozinhos, né? Tamanho é uma questão aí bem importante, né, de manejo, né? Diferente de você ter um pincher, um cachorro de médio porte, e você está falando de cachorros de grande porte, isso também dificulta bastante. E existe hoje alguma raça que tem uma predisposição a ter paralisia, algum problema de coluna ou nas patas? Tem alguma raça que a gente pode falar, essa raça a gente vê, é mais comum a gente ver ou não? Tem, hoje acho que está top. É o Bulldog francês, tem muito problema. Os Dash, né? Os Dachshund, os bacezinhos, né? Tem também muito problema. Mas, assim, tem outras raças que você nem imagina. Mas Shih Tzu, por exemplo, pode vir a ter. Então... Olha só, então tem que ficar sempre atento, fazendo sempre os exames, né? E quais são os exames principais para a gente ter esse controle do pet, para ver se está tudo bem? Às vezes um raio-x ou algum outro tipo de exame? Na verdade, assim, depende muito qual é a clínica desse animal, né? O raio-x a gente vê osso, então necessariamente a gente vê o que está acontecendo, pode sugerir, mas tomografia ou às vezes até ressonância, porque a gente vai ver exatamente a medula, se tem compressão, se não tem compressão, se tem uma formação, enfim, que aí é um exame mais específico. O raio-x simplesmente a gente só vê osso. Exatamente. E hoje a gente sabe que tem um preconceito grande com esses cães que estão em ONGs, né, que são paraplégicos, tetraplégicos, ou até um medo, né, de adotar um bichinho desse e não saber cuidar. Você tem alguma ONG que você indica que tenham cães com essa condição, que estão disponíveis ali para receberem um lar, uma família? Muitas pessoas às vezes têm esse medo, né, de adotar um bichinho com uma condição dessa e não conseguir suprir as necessidades dele, né? Não, com certeza. Tem a ONG, sim, que é o Cão-Deirante, que é da Sofia. Ela adotou, inclusive, a história dela foi exatamente porque ela adotou o Marrom com 2 anos, mais ou menos, que ele já estava numa ONG, ele foi atropelado na Raposo Tavares, então ele já estava 2 anos paraplégico. Então, e ela iniciou todo esse processo até pela dificuldade que ela teve de entender e manejar o Marrom. Te falo que eu também conheci e aprendi muito com todo mundo ali da ONG, do Cão-Deirante, porque, assim, uma coisa é o que a gente aprende na faculdade, uma coisa é o manejo do dia a dia, né? Então, eles fazem projetos até feiras para doações e ajudam no processo de doação, ensinando esvaziamento de bexiga, ensinando todo esse manejo que é mais importante do que... É o mais importante, na verdade. É o mais importante, é o principal, né? É o principal desses animais, né? Se manejar tudo certinho, tem grande chance de estar tudo certo, Olha, que legal. né? E a gente diminui todos os riscos de infecções, de doenças.
consequências da paraplegia. Que legal, isso é o mais bacana, né? A ONG ela dá essa assessoria, né, para o novo tutor, a nova família que está adotando aquele pet, para realmente o pet ter uma qualidade de vida, os tutores conseguirem suprir essas necessidades e que não seja devolvido depois, né? Porque a gente sabe que hoje, infelizmente, tem essa realidade, né? Dos pets que as pessoas que pegam o pet não se planejam e por algum motivo devolvem depois para a ONG, né? Isso é muito comum, infelizmente. Exatamente. Agora vamos falar um pouquinho de acupuntura. Para os seres humanos a gente sabe que tem inúmeros benefícios. Para os cães com essas condições também tem benefícios? Tem sim. Ajuda em todo o processo desse inflamatório, né? De dor, de compensação, né? É super indicado tanto a acupuntura como a ozonioterapia. E o ozônio ajuda no processo também dessas infecções recidivantes da urina. Que bacana. Então sempre fiquem de olho aí nessas dicas. E agora, doutora, você tem algum cachorro em casa? Não te perguntei ainda. Eu tenho 4 em casa. Olha que legal. Tenho 4. São cães que são tranquilos? Eles têm alguma condição especial? Esses não? Foram todos adotados, mas todos sem condições especiais. Ah, que legal. É que também, assim, não tenho muito não tempo, tem tempo, né? Adoraria, mas, assim, precisa ter Exatamente. ter disposição, fazer um home office, por exemplo, né? Ter uma disposição ali para cuidar, porque é um cão que necessita de cuidado. Isso sem dúvida. E é legal falar que não é todo mundo que pode realmente adotar um cãozinho assim para conseguir dar uma saúde, uma qualidade de vida que ele merece, né? Então é muito importante falar isso. Exatamente. Doutora, queria te agradecer por ter vindo aqui falar com a gente, falar de um tema muito bonito, né? E um tema muito importante para orientar as pessoas da melhor forma possível, até quem tem medo, né, de adotar um cachorrinho assim, se vai conseguir cuidar, mas tem essa condição de tempo, né, para cuidar deles. Então, foi ótimo e muito obrigado por ter vindo e volte mais vezes aqui para falar com a gente. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. É isso aí, gente. Se você gostou desse tema, compartilha com a sua família, com os amigos, ou se você tem aí uma sugestão de outros temas, manda pra gente na rede social do Hoje em Dia e nosso papo aqui de hoje vai ficar disponível no R7, Play Plus e outras plataformas digitais, tá bom? Tô te esperando aqui pra próxima. Valeu e até mais.